A morte do primeiro emir de Córdoba, Abd ar-Rahman. 30 de setembro de 788. Morre, em Córdoba, Abd ar-Rahman, o exilado, ou o Falcão de Corais, primeiro emir de Córdoba, meu 36º avô, 24 vezes meu avô, 19º avô da rainha póstuma, Dona Inês de Castro. História dos meus mais antigos antepassados de quem me orgulho descender. Abd ar-Rahman, o exilado, ou o Falcão de Corais, seu nome Abderramão ibn Muawiyah ibn Hisham ibn Abd al-Malik ibn Marwan, primeiro emir de Córdoba, nasceu em Damasco, março de 731, e morreu em Córdoba, a 30 de setembro de 788, era filho de Muawiyah ibn Hisham, príncipe e general árabe-omíada, e neto paterno de Hisham, 10º califa de Damasco, e bisneto de Abd al-Malik, 5º califa de Damasco, que construiu a mesquita de Jerusalém. Abd ar-Rahman, seu nome Abderramão ibn Muawiyah ibn Hisham ibn Abd al-Malik ibn Marwan, que quer dizer, Abderramão, filho de Muawiyah, filho de Hisham, filho de Abd al-Malik, filho de Marwan, mais conhecido somente como Abderramão I ou Abderramão I, foi um membro da dinastia Omíada, emir de Córdoba entre 756 e 788 e fundador do Emirado de Córdoba e de uma dinastia muçulmana que governou grande parte da Península Ibérica durante quase 3 séculos. Os muçulmanos chamaram a região da península sob seu domínio de Al-Andalus. Ficou conhecido como o Falcão de Corais. O estabelecimento de um governo no Al-Andalus por Abderramão I, de 756 a 788, representou uma ruptura do restante Império Islâmico, que era governado pelos Abássidas. A situação interna do Emirado não permitiu que Abderramão I dirigisse as habituais incursões militares aos territórios cristãos do norte. O seu reinado de 32 anos transcorreu entre lutas internas para sufocar a resistência do emir anterior, Yusuf al-Firi e dos seus filhos, dos partidários sírios, abássidas e berberes que viviam na península. Notas biográficas. Abd ar-Rahman I, o exilado, primeiro emir de Córdoba. Fundador do Emirado Omíada de Córdoba. Emir de Córdoba, de 756 a 788. Foi o único omíada a conseguir fugir, refugiando-se em Córdoba, Espanha. Retirou a península do controle abássida, apesar de reconhecer nominalmente o califa de Bagdá. Infância e fuga da Síria. Abderramão era neto de Hisham ibn Abd al-Malik, o 10º califa omíada e filho do general Muawiyah ibn Hisham. Dizia-se que o jovem príncipe era alto e esbelto. A sua mãe pertencia ao povo berber, da tribo de Nafsa, e dela ele herdou o cabelo ruivo. Características curiosas atribuídas a Abderramão são as de que ele não via bem de um olho, tinha uma verruga no rosto e seu olfato não era muito apurado. Quando o califa Marwan II foi derrotado e morto em 750 no Egito e instaurou a nova dinastia dos Abássidas, o jovem omíada tinha menos de 20 anos de idade. Foi um dos poucos membros da dinastia que conseguiu escapar do massacre de Abu Futrus. Abderramão e uma pequena parte da sua família fugiram de Damasco, que tinha sido até então o centro do poder omíada. Alguns desses membros da sua família eram o seu irmão Yahya, o seu filho de 4 anos Sulimão e algumas das suas irmãs. Também fugiu com Abderramão o seu ex-escravo, Bedr. A família seguiu ao longo do rio Eufrates em direção ao sul. Todo o trajeto da fuga foi sempre acompanhado de muito perigo. Os abássidas tinham espalhado cavaleiros por toda a região na tentativa de encontrar e assassinar o príncipe omíada. Os abássidas eram impiedosos com todos os omíadas que eles encontravam. Quando estavam escondidos numa pequena aldeia, os agentes abássidas cercaram Abderramão e a sua família. Abderramão deixou o seu filho com as suas irmãs e fugiu com Yahya. As narrativas variam, contudo, ao que tudo indica, Bedr também fugiu com eles. Algumas histórias relatam que Bedr acabou encontrando-se com Abderramão posteriormente. Abderramão, Yahya e Bedr conseguiram fugir da aldeia, escapando dos assassinos abássidas. Mais tarde, no caminho para o sul, os cavaleiros abássidas alcançaram novamente o trio. Tentando desesperadamente salvarem-se, Abderramão e seus companheiros atiraram-se nas águas do rio Eufrates. Na tentativa de atravessar a nado as águas perigosas do rio, Abderramão acabou separando-se de seu irmão. Yahya retornou nadando na direção onde se encontravam os cavaleiros, provavelmente com medo de se afogarem. Os cavaleiros pediam para os fugitivos voltassem, e que nada de mal lhes aconteceria.
O historiador do século XVII, Ahmed Maomé al-Makari, comoventemente descreve a reação de Abderramão implorando para que o seu irmão Yahya não desistisse. Yahya voltou para perto da margem do rio e foi logo capturado pelos cavaleiros. Cortaram-lhe a cabeça e abandonaram o corpo de Yahya. Al-Makari cita que antigos historiadores muçulmanos relatam que Abderramão ficou com tanto medo naquele momento, que assim que chegou à margem oposta ele correu até à exaustão. O exílio. Depois de escaparem da Síria apenas com a roupa do corpo, Abderramão e Bedr continuaram a fuga em direção ao sul passando pela Palestina, Sinai e Egito. Abderramão seguiu em direção ao noroeste da África, onde pretendia refugiar-se entre os berberes da Mauritânia e da tribo Nafsa de onde era originária sua mãe. Os muçulmanos referiam-se àquela parte do Império Islâmico de Maghreb, ou Oeste. Os seus predecessores omíadas tinham conquistado partes do Maghreb e da Ibéria e agora com a confusão generalizada que se estabelecera no califado, pela mudança da dinastia, aquela região tinha ficado nas mãos das autoridades locais, antigos emires ou tenentes dos califas de Omíadas, mas agora aspirando pela independência. A travessia do Egito provaria ser muito perigosa. Abderramão ibn Abi al-Firi era o governador da África Oriental e tinha sido um antigo colaborador do califado omíada. Porém, com os abássidas agora no controle, Ibn Abi enviou espiões para procurarem pelo príncipe sobrevivente dos omíadas. Com o seu cabelo ruivo, Abderramão não seria difícil de ser identificado. Abderramão e Bedr ficaram no acampamento de um comandante berber solidário com a sua difícil situação. Um dia, os soldados de Ibn Abi entraram no acampamento procurando pelo fugitivo omíada. Tefá, a esposa do comandante berber, escondeu Abderramão sob os seus pertences pessoais e conseguiu salvá-lo. Demorou vários anos até que Abderramão conseguisse chegar ao oeste. Em 755, Abderramão e Bedr chegaram à região do atual Marrocos, perto de Ceuta. Foi provavelmente de lá que ele pela primeira vez avistou uma faixa estreita de terra, Al-Andalus, onde Abderramão não tinha a certeza se seria bem recebido ou não naquela longínqua província do Império. Ele provavelmente enviou Bedr para a Ibéria com uma mensagem na qual ele se proclamava o herdeiro verdadeiro omíada daquela terra. Al-Andalus tinha sido conquistada no governo do avô de Abderramão. Um grande número de sírios vivia na província de Elvira, atual Granada, e Abderramão esperava apelar pela sua lealdade ao príncipe dos omíadas. Entretanto, a província encontrava-se num estado de muita confusão causado pela fraca administração do emir de então, Yusuf al-Firi. A comunidade muçulmana estava abalada por lutas tribais entre os árabes e tensões raciais entre estes e berberes. Abderramão provavelmente viu então ali um local propício para recuperar o seu poder, coisa que ele não tinha encontrado na África. Bedr apressou-se em voltar à África. A convite de seguidores leais omíadas e dos iemenitas, inimigos do governador, Abderramão foi chamado para conhecer Al-Andalus. Logo após isto, Abderramão juntamente com Bedr e um pequeno grupo de seguidores começaram a preparar-se para seguirem para a Europa. Quando alguns berberes locais souberam que Abderramão estava seguindo para Al-Andalus, eles apressaram-se para encontrá-lo na costa. Os berberes pretendiam fazê-lo refém e forçá-lo a pagar uma taxa para deixar a África. Abderramão realmente teve que pagar uma importância em dinares mediante a súbita hostilidade dos berberes locais. No mesmo instante em que Abderramão lançava ao mar o seu barco, outro grupo de berberes chegou, também com a intenção de fazer com que Abderramão pagasse uma taxa por partir. Um dos berberes agarrou o barco de Abderramão para impedi-lo de partir e ficou com a mão cortada por um membro da tripulação do barco. Abderramão desembarcou em Almenecar, no Al-Andalus, a leste de Málaga, em setembro de 755, contudo, o local do desembarque não está confirmado. O Emirado de Córdoba. Um emirado fundado em Córdoba a 15 de maio de 756 faz de uma região do que é a atual Península Ibérica, o primeiro Estado muçulmano independente. Até aquela data, todos os muçulmanos estavam submetidos à autoridade direta do califa de Bagdá. Pouco após a morte do profeta Maomé em 632, os seus sucessores, os califas da dinastia dos Omíadas, estabeleceram a sua capital em Damasco, Síria. Entretanto, uma dissidência nascida na Pérsia conduz, em 750, ao massacre do califa reinante e de toda a sua família. Uma nova dinastia de califas, os abássidas, chegam ao poder. Ela fixar-se-ia mais tarde em Bagdá. Um omíada,
no entanto, sobreviveu ao massacre. Tratava-se de um neto do califa Hisham, denominado Abd al-Rahman el-Dashil ou Abd al-Rahman al-Dakhil. Após longas peripécias no norte da África, Abd al-Rahman el-Dashil desembarca na Península Ibérica. A península tinha sido conquistada meio século antes por um chefe berber de nome Tariq que prestava obediência aos califas omíadas. O pequeno exército vencera a dinastia real, de linhagem dos visigodos. Como lembrança desses acontecimentos, os omíadas mantiveram na península numerosos fiéis entre o exército de ocupação muçulmana, constituído por soldados de origem yemenita ou berber. Abd al-Rahman el-Dashil junta todas essas tropas sob seu comando e, graças a cúmplices, toma o poder na capital, Córdoba, onde se faz nomear como Emir de Al-Andalus. Abd al-Rahman I dotaria a região de uma administração exemplar. Iria também unir o Islão andaluz e aliviar as tensões entre os muçulmanos de origem árabe daqueles de origem berber, vindos da África do Norte. Não chegaria a submeter as regiões de montanha do norte da Espanha que permaneceram cristãs, mas conseguiu repelir as ofensivas de Carlos Magno e de seu lendário sobrinho Rolando. Em 778, Carlos Magno foi vítima de uma deslealdade que lhe custaria boa parte do exército. O governador de Saragossa, um muçulmano dissidente, chamara-o para ajudar no combate ao emir de Córdoba, prometendo um levantamento de muçulmanos em apoio aos francos. Ao chegar às portas da cidade, entretanto, o seu exército foi derrotado, e Carlos Magno seguiu então para o norte, onde os saxões se revoltavam. No percurso, ao atravessar o desfiladeiro de Roncesvalles, a retaguarda dos francos foi dizimada por uma força basca. Nesta batalha, a 15 de agosto de 778, Rolando morreu. As crónicas da época guardam silêncio sobre esse acontecimento pouco glorioso, mais tarde transformado em episódio heroico. Na versão do imaginário popular, Carlos Magno teria conquistado todo o norte da Espanha, com exceção de Saragossa, defendida por um único adversário, o desonesto Marcílio. Rolando foi retratado como sobrinho de Carlos Magno, que ainda não era imperador em 778. Os bascos, por sua vez, foram substituídos na lenda por 100.000 sarracenos sedentos de sangue cristão, obrigados a retroceder até ao mar pelo terrível exército de Carlos Magno. Assim, a canção de Rolando termina com uma glorificação do exército franco. A incursão armada de Carlos Magno em Espanha, no ano de 778, ainda que fracassada, deu frutos inesperados ao longo dos tempos. Um deles foi que o episódio serviu para ambientar os feitos do lendário conde Rolando, sobrinho do rei dos francos, que, cavaleiro fiel, lutou até ao fim contra uma turba de sarracenos na Batalha de Roncesvalles, motivo para a canção de Rolando, texto fundador do romance de cavalaria medieval. Família e descendência. Da união de Abd ar-Rahman com Ulal, minha 36ª avó, 24 vezes minha avó, nasceu. Hisham, segundo emir de Córdoba, casou com Zokrauf, meus 35º avós, 24 vezes meus avós.